Boa noite. Bem-vindos ao segundo capítulo da nossa série Mundo Invisível. E nós falamos na semana passada sobre um mundo invisível que afeta tudo o que você vê. Então, se você não teve a oportunidade de estar aqui na semana passada, nós temos um site da Capela, www.capeladagraça.com.br, onde você pode encontrar a mensagem da semana passada. Provavelmente as coisas vão fazer mais sentido se você assistir o primeiro capítulo dessa mensagem também. Basicamente, nós falamos semana passada de que existe um mundo invisível que afeta a nossa saúde, afeta nossos relacionamentos, afeta nossas finanças e às vezes nos leva à morte, que é o mundo dos micróbios. Vocês se lembram disso? Nós falamos que existe um mundo invisível, que é dos micróbios que afetam a gente, e a gente não consegue ver. Eles andam pelo ar, os germes, né? Pelo ar, pelo contato e tudo, você não consegue ver, mas ele te afeta. Da mesma forma, a Bíblia diz que existe um outro mundo invisível que afeta ainda mais a nossa vida. E o grande problema, a grande dificuldade para a gente crer que existe esse mundo é a mesma de se crer no mundo dos micróbios e dos germes. Você não consegue ver, ele é invisível. Então, por ser invisível, você acha que talvez ele não exista. E esse que é o grande problema. Então, nós demonstramos aqui na semana passada a existência desses dois mundos invisíveis, e por isso que eu aconselho vocês a assistirem essa mensagem. Bom, hoje como nós prometemos, nesses próximos 4 capítulos, nós revelamos semana passada o que esse mundo invisível faz, não sei se todos vocês se lembram, mas a principal arma desse mundo é distorcer a verdade. É dar uma leve distorcidinha na verdade, naquela coisa que você acredita, para que lá na frente o seu desvio seja grande e você se perca completamente. Esse que é o grande talento, entre aspas, desse mundo invisível. E nesses 4 próximos capítulos, hoje e mais 3 domingos, nós vamos falar de 4 coisas, 4 desvios que esse mundo invisível tenta nos confundir. E hoje talvez seja o mais difícil de todos, o mais complicado de todos, o mais cruel de todos, que nós vamos falar sobre a dor e sobre o sofrimento. Esse mundo invisível usa esses momentos de maior fraqueza nossa, a hora que você está enfrentando uma dor, a hora que você está enfrentando uma separação, a hora que você está enfrentando uma quebra, quem sabe financeira, naqueles momentos onde você está mais fragilizado, ele distorce um pouquinho a verdade, só um pouquinho. E sabe o que isso costuma causar em muitas pessoas? Essa leve distorção quer te mostrar o seguinte, que a única pessoa que poderia te ajudar nesse momento, quem sabe seja o culpado disso que está acontecendo. Essas pequenas distorções da verdade levam muitas pessoas a culparem Deus pelas dificuldades, pelas tragédias, pelas separações, pelas mortes. E você talvez até já tenha feito isso na sua vida, talvez em algum momento difícil você falou, Deus, mas o que é isso? Ou então, que Deus? Nem existe Deus. Se Deus existisse, eu não passaria por esse sofrimento. E aí muita gente passa, se é possível isso, a não acreditar em Deus, ou se diz ateu, por causa do sofrimento. É um grande argumento daquela pessoa que não crê em Deus. Ela fala assim, não, Deus não pode existir, porque se existisse esse Deus da Bíblia, esse Deus de amor, não haveria tanto sofrimento sobre a face da terra. Crianças não morriam, aquelas crianças pobres não morriam de fome, pessoas não tinham câncer, não tinha violência, não tinham separações. Então, quer dizer, associa-se a Deus isso, a culpa é de Deus. Então, esse Deus não pode existir, porque aqui a Bíblia ensina de um Deus de amor, mas o que eu estou vendo é morte, separação, doença e tudo. Então, essa é a arma desse mundo invisível, quando o assunto é dor e sofrimento. Distorcer um pouquinho a verdade para que você culpe o único que pode te ajudar nesse momento. Eu sou pastor, sou filho de pastor, então vocês imaginam que eu vi a minha vida toda relacionado com esse tipo de coisa. Quantas histórias eu escutei. Mães que
que perderam filhos, crianças, perderam suas crianças, e aí olham para a gente e falam, Deus, que Deus? Se Deus existisse, meu filho não tinha morrido. Se Deus não existe, ou se Ele existe, Ele não ama coisa nenhuma. Quantas histórias a gente já ouviu nesse sentido? Histórias boas também, né? Nessa jornada enorme, muita coisa boa, coisas que fortaleceram a nossa fé. Mas muita gente, quando esbarra com o sofrimento, e esse é o truque desse mundo invisível, tenta culpar a Deus por aquilo que está acontecendo. Semana passada, eu estava assistindo um programa de televisão, e programa, eu nem lembro que programa que era de verdade, mas era uma questão policial, e aí tinham matado o filho de uma senhorinha que estava no programa dando entrevista. E, acho que uma briga de posto de gasolina, alguma coisa assim estúpida, e aí atiraram no filho dessa mulher. Aí essa mulher estava, num primeiro momento da entrevista, estava falando assim, puxa, eu queria saber por que isso aconteceu, por que mataram meu filho, por que esse rapaz atirou no meu filho, eu queria saber o porquê. E é isso que quase todos nós fazemos, quando a gente enfrenta um sofrimento. A gente quer saber o porquê. A gente quer olhar à nossa volta e descobrir o porquê, achando que se a gente descobrir o porquê, nós vamos nos aliviar da nossa dor. E aí, sabe o que fizeram? Eu achei muito cruel. Talvez alguns de vocês tenham visto. Levaram essa moça até a delegacia, onde estava preso o assassino do filho dela. Levaram essa mulher lá. E colocaram ela frente a frente com o cara que matou o filho dela. E ela falava para o moço assim, por que você fez isso com meu filho? Por que você atirou no meu filho? Ele era um menino bom, ele tinha muitas coisas para viver ainda, por que você fez isso? É difícil a gente não se conectar emocionalmente com esse quadro, com essa história. Mas vamos fazer um exercício de colocar uma pedra de gelo no nosso coração, tirar a emoção dessa história. Vamos imaginar que isso está acontecendo no outro planeta, não é no nosso planeta, não pode acontecer no nosso planeta. Vamos isolar a emoção dessa cena e vamos tentar analisar para ver se a gente consegue hoje aprender alguma coisa sobre a dor, sobre o sofrimento. Vamos isolar essa cena e olhar para essa cena e vamos imaginar uma coisa. Que resposta que esse moço pode dar para essa mãe que vai aliviar a dor dela? Existe alguma coisa que ele pode falar que vai aliviar a dor dela? Não é possível. Não tem o que o cara falar. Ah, foi sem querer? Não. Disparou a arma? Não, eu estava com raiva. Não existe. Entenda, o porquê não vai responder a questão. Se ele falar a verdade, não, eu briguei, ele me xingou, não sei o que, eu fui lá, tirei. Ela vai falar assim, agora eu entendi, muito obrigado, estou indo embora. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Então, o que a gente faz nesses momentos, esses porquês que a gente fica procurando à nossa volta, mesmo que você tivesse a resposta, isso não faria a menor diferença, porque a pergunta está errada. A pergunta não é por que isso aconteceu comigo, por que isso aconteceu com meu filho, porque essa pergunta está errada. Porque você não vai encontrar a resposta que vai aliviar a sua dor. Você não vai aliviar. Então deve estar em outro lugar a resposta, mas não está nessas suas perguntas. Bom, vamos aliviar um pouquinho e vamos falar de uma dor que às vezes a gente mesmo provoca em nós mesmos. Você acha possível isso? Você provocar dor em você mesmo? É possível. Coisa simples. Exemplo, se você começa a se exercitar, buscando ter mais saúde, um corpo mais saudável, correr uma maratona de 8 quilômetros, alguma coisa assim, uma prova de 8 quilômetros, seja o que for que você esteja fazendo, num determinado momento, você está ali, talvez no limite do seu corpo, sofrendo uma dor, não é verdade? Física. Você está sofrendo, você está se esforçando, aquilo está doendo, mas você que escolheu aquilo. Por quê? Você tem a esperança de que aquilo te traga algum benefício. Então, uma palavrinha importante. A esperança é uma coisa que ajuda você a passar por uma dor. Então, você faz aquilo, você faz aquele exercício, você faz aquele esforço sobrenatural para ter, com a esperança de ter alguma compensação. Tem gente que vai além, e nós temos uma fotinha interessante para mostrar para vocês aí, por favor. Ó, tem gente que acha legal colocar
piercing. Vocês não sabem que essa é uma das fotos mais boazinhas que eu achei para mostrar para vocês. Quando eu digitei lá na minha casa, no Google, piercing, não façam isso. Eu achei essa aí a mais bonitinha, assim. Eu não tenho nada contra piercing, tá? Talvez eu só não tenha a coragem que essas pessoas têm de colocar. Mas, enfim, quando esse rapazinho está lá costurando o pescoço, o que ele está imaginando é que aquela dor que ele está passando naquele momento vai trazer para ele uma grande recompensa. Eles vão achar lindo isso, né? Alguém vai achar lindo. A mãe? Não, acho que a mãe não vai achar lindo. Alguém, a namorada, alguém vai achar bonito. Alguém vai achar, puxa, esse rapaz é corajoso, né? Fazer isso. Pode tirar a imagem, senão alguém vai começar a passar mal aqui. Por causa dessa esperança de que aquilo traga um benefício, por causa da esperança de que aquilo ali vai trazer uma compensação, de que aquilo ali vai dar um resultado melhor, por causa da esperança, a pessoa se sujeita a passar por uma dor que ela escolheu. Pergunta, quando você escolhe passar por uma dor, se você escolheu, pelo fato de você escolher, essa dor é menor? É ou não é? Não é. Não mudou nada. Você entender, por que você passou? Por causa disso, vai diminuir a dor? Não, não vai diminuir em nada a dor. Enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu digitei lá também tatu, né, de tatuagem, mas eu não vou mostrar, não tem nenhuma foto, mas cada coisa interessante, e mais uma vez, não tenho nada contra um monte de amigo meu aqui que tem, eu acho bacana, mas é uma dor insuportável, dependendo do lugar e tudo, né? E eu vi uma foto que eu quase trouxe, mas a minha esposa não deixou trazer. Falei, não é legal. Então, aí não trouxe. Uma moça que tatuou aqui, nesse pedaço das costas, 1 Coríntios 13. O capítulo inteiro de 1 Coríntios. É o capítulo do amor da Bíblia, né? Eu fico imaginando a dor que essa pessoa sentiu. E pior, ela não vai conseguir ler. Qual que é o sentido disso? Bom, enfim. Mas, enfim. O fato da pessoa escolher passar por aquela dor não diminui a dor daquela pessoa. Bom, então, uma coisa que a gente está começando a entender. Se você tem uma esperança no momento de dor, aquela esperança te faz passar por aquele momento com um pouquinho de alívio. Pelo menos assim, você vai passar por aquilo na esperança de que alguma coisa melhor vai vir. Então, a esperança já é um ponto importante da nossa mensagem hoje, porque é uma mensagem difícil hoje. Confesso para vocês que é uma mensagem muito difícil. Fazer entender a dor e o sofrimento é um desafio muito grande, muito grande. Eu espero conseguir atingir alguns corações aqui. Talvez hoje você não esteja vivendo nada disso, você está vivendo uma vida feliz, alegre, graças a Deus por isso. Graças a Deus. E um dos frutos do Espírito é a alegria mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem pessoas hoje vivendo dificuldades no casamento, ou já se separaram, ou doenças, ou mortes, ou qualquer tipo de sofrimento. Quem sabe essa mensagem atinja mais esses corações, mas de qualquer forma, até se você caiu de paraquedas, que é a sua primeira vez, anote algumas coisas, porque talvez num outro momento da sua vida você vai precisar disso, e isso pode te ajudar. Bom, o primeiro consolo, se pode chamar assim, é que isso não é privilégio seu, de você, seu, meu, não é privilégio de ninguém, isso todos nós, num momento ou outro, passamos por essas dores, por esses sofrimentos, por essas dificuldades na nossa vida. Todos nós, todos, inclusive muitos personagens da Bíblia que você mesmo conhece. Uma história que eu me lembro que gostaria de compartilhar com vocês da Bíblia é a história de Lázaro. Lázaro é um grande amigo de Jesus, um amigo mesmo. As irmãs dele, Marta e Maria, eram família quase de Jesus, assim. Jesus amava demais eles. Lázaro adoeceu e aí as irmãs mandaram avisar Jesus. Avisa Jesus que o amado, eles até é interessante, quando você lê essa passagem na sua Bíblia, eles não falam nem o nome dele, falam, aquele seu grande amigo que o senhor ama está doente. Mandaram avisar Jesus que estava distante da terra deles, falaram, seu amigo adoeceu. Muito mal. Por favor, Jesus, venha correndo. Venha correndo. Jesus ouviu aquilo
Jesus ouviu a mensagem, o recado, é para você ir correndo, voltar lá para Betânia, porque Lázaro está muito grave, está muito doente. Jesus virou para os discípulos e falou assim, ele está muito doente, é o seguinte, vamos esperar mais 2 dias. Aí, você imagina, os próprios discípulos, como assim, Jesus? Ele está doente, está morrendo, e nós vamos ficar ainda por aqui mais 2 dias depois que nós vamos voltar para Betânia? Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. 2 dias depois, Jesus começou a caminhada para voltar para Betânia. Quando Jesus chegou, ele já tinha morrido, já fazia 4 dias. E Marta, amicíssima de Jesus, estava vivendo a morte do irmão. O que ela fala quando Jesus chega? Jesus, por que o Senhor demorou tanto, Jesus? Por que o Senhor demorou tanto? Você vê que isso não é privilégio seu, meu, todos nós, em algum momento de dificuldade, de sofrimento, nós queremos entender, achando que, descobrindo o porquê, isso vai aliviar a nossa dor. Marta, naquele momento que Jesus chegou e falou com ela só estava olhando, falou, Jesus, puxa, esse aqui é meu mundo. Se o Senhor tivesse aqui 4 dias antes, talvez meu irmão não tivesse morrido agora, já não adianta mais, ele morreu. Jesus tinha uma outra perspectiva. Jesus não estava fechado ali. Ele sabia o que estava para acontecer. E nós que sabemos o fim da história, no fim de Jesus ressuscitou o irmão dela, nós que sabemos o fim da história, conseguimos entender o passado, o presente e o futuro. Mas ela só estava vivendo aquele momento. Falou, puxa, Jesus, por que o Senhor atrasou? O Senhor demorou, agora não tem mais o que fazer. Então você vê que isso não é privilégio meu nem seu, isso está em todo lugar. Raramente as respostas aos porquês aliviam alguma coisa da nossa dor. Bom, a distorção então é essa. A distorção que o mundo invisível causa em mim e em você é a seguinte, se você conseguisse olhar no seu mundinho ali do presente, olhar à sua volta e achar uma resposta, aquilo ali vai te trazer alívio. Olha só, essa é a distorção. Por quê? Porque enquanto você fica procurando essa resposta, às vezes você vai culpar Deus, porque você não vai achar. Enquanto você olhar ali, naquele momentinho, se você isolar aquele momento presente e tentar entender, você não vai achar. E aí, muita gente, nesses momentos, às vezes, abandona a fé. Vocês já ouviram falar, ouviram essa expressão, fulano abandonou a fé. Porque chegou naquele momento, ele isolou aquele momento, e falou, não posso acreditar, isso aqui não... Como é possível e tal, ele não consegue achar uma resposta ali, e aí acaba abandonando a fé. Bom, para que isso não aconteça com nenhum de nós vamos olhar na Bíblia, o que a Bíblia nos ensina sobre a dor, sobre o sofrimento. Como eu disse agora há pouco, é uma mensagem difícil, eu vou fazer o meu melhor para conseguir fazer você entender esses versículos que são complicados, está lá em Romanos 8, Romanos é um livro difícil, profundo, mas eu tenho a esperança de que a gente vai conseguir extrair algumas coisas que podem nos ajudar na nossa luta. Primeira coisa que a gente precisa saber antes de você ler a passagem. Primeira coisa, Paulo, que escreveu isso aqui, foi um homem que conheceu o sofrimento. Paulo, que escreveu isso aqui, ficou cego durante um período da vida dele, foi preso, foi apedrejado, foi torturado, perdeu amigos, perdeu família, talvez até uma esposa, que ainda não há clareza na história de Paulo, mas quem sabe até uma esposa. Então, Paulo é um homem que conhece o sofrimento, que no fim acabou sendo um mártir. Então, assim, o homem que está escrevendo isso aqui sabe o que é sofrimento. Não é alguém que sentou numa tarde ensolarada e falou assim, puxa, vou escrever sobre sofrimento. Não, é uma pessoa que viveu o sofrimento, sabe o que é dor. Foi essa pessoa que escreveu essas palavras. Bom, a forma como ele vai nos ajudar a entender isso, o segredo, a chave para a gente entender o sofrimento e a dor, reside nisso que eu falei agora há pouco. É você ampliar o seu mundinho. Tá? Você não ficar focado só ali no que você está vivendo naquele momento. É você entender que existe o antes, o agora e o depois. O passado, o presente e o futuro. Vamos todo mundo falar isso? Existe o passado, o presente e o futuro. Esse é o segredo, isso que vai nos dar uma esperança para a gente passar para os momentos de dificuldade
que todos nós, fatalmente, num momento ou em outro, vamos atravessar. Então, Romanos 8, nós vamos começar no versículo 18, que diz o seguinte: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Paulo primeiro está falando assim, sofrimentos atuais. Eu sei o que é sofrimento atual. Eu sei o que é ser preso, sei o que é ser torturado, sei o que é perder parente, sei um monte de coisa. Então, assim, eu sei o que é. Mas eles não podem ser comparados com a glória que há de vir. Paulo está falando de agora e já está falando do futuro. Vai vir uma glória que pode me aliviar no futuro? Mas, Paulo, eu estou vivendo agora, eu não estou vivendo no futuro. Eu quero saber o que isso vai me ajudar agora. É essa a nossa questão, né? Mas Paulo já está dando um primeiro lampejo. Não olha só agora, olha para o futuro. Algo melhor está por vir. Não olha só agora. É a forma como Paulo nos dá esperança. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Puxa, isso é complicadíssimo. Isso é complicadíssimo. Talvez você não tenha entendido nada. Paulo vai explicar um pouquinho melhor, mas ele está falando que, assim, que nós, a natureza, a criação, nós estamos aguardando por uma revelação que ainda vai vir no futuro. Olha só, ele está jogando a coisa para o futuro. Ainda vai vir uma revelação, uma coisa que a gente não sabe direito ainda, no futuro, que vai ser muito melhor, que é impossível de comparar com o que você está vivendo agora. É isso que Paulo está falando. Aí ele dá uma virada no assunto e fala o seguinte, ele já começa a revelar a primeira chave para a gente entender. Pois ela, ele está se referindo a essa natureza da criação, foi submetida à futilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. É profundo isso aqui, é difícil de entender. Mas ele está falando aqui desse mundo invisível, que nós estamos falando nessa série. Ele está falando que a natureza foi submetida à futilidade, não por própria escolha, mas por aquele que a sujeitou, que é esse mundo invisível. Deus deu autoridade ao homem sobre todas as coisas, sobre os peixes, os animais, os passarinhos. Deus deu autoridade para o homem, mas o homem entregou essa autoridade. Ele está falando, começando a falar do passado. Ele está falando que lá atrás, na história bíblica de Adão e Eva, do começo de todas as coisas, o homem escolheu a desobediência, foi uma escolha. Ele escolheu a desobediência. E isso sujeitou a natureza a esse sofrimento que a gente tem hoje. Aí você fala assim, mas, puxa vida, se eu pego esse Adão, né, caramba, todo mundo está sofrendo por causa do que o cara fez, mas olha cá, só para você não achar que o Adão é tão pior do que você assim. Quantas vezes você já teve a oportunidade de escolher entre a obediência e a desobediência e você escolheu a desobediência? Quantas vezes? Então Adão foi mais um como nós que escolheu a desobediência. Então ele não é tão diferente assim da gente. Mas tudo começou ali. Então isso, o pecado, escolher a desobediência a Deus, trouxe julgamento sobre o mundo. É isso que a Bíblia fala. Eu sei que talvez poucos aqui, ou alguns, não sejam cristãos, talvez não creiam na Bíblia. Ouça com o mesmo carinho essa mensagem, que quem sabe um dia ela vai fazer sentido na sua vida. Mas Paulo está falando isso, que lá atrás nós entregamos o poder desse mundo na mão do inimigo. E ele sujeitou todas as coisas ao seu poder. E nós vivemos nesse mundo, nós não temos opção. Foi errado lá atrás, isso trouxe o sofrimento, isso trouxe a morte, porque foi esse o julgamento de Deus. Deus planejou que o homem não morresse, que tivesse uma vida perfeita, sem erro, sem pecado, perfeita, sem doença, sem nada. Mas nós escolhemos, ele deu o tal do livre-arbítrio, você pode escolher entre o bem e o mal, nós escolhemos o mal, por isso nós sofremos as consequências até hoje. Na esperança de que a própria natureza criada, olha só que importante essas palavras, será libertada, quer dizer, um dia no futuro, a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência. Vamos dar mais uma pausa aqui. Escravidão da decadência. Eu não quero tomar ninguém de surpresa, mas
Quem daqui tem mais de 40 anos, assim como eu, muitas vezes olha no espelho e fica meio desanimado, fala assim, puxa, mais cabelo branco aparecendo aqui, pô, mais uma ruguinha aqui. Você joga futebol, você acorda com mais dores do que você costumava ter. Isso significa o quê? Que nós somos escravos da decadência. Não dá para ser mais claro do que isso. Tudo está sujeito à decadência, tudo. Tudo está sujeito à decadência. Da hora que você nasce, você começa a piorar até chegar à sua morte. Desculpa se eu estou surpreendendo alguém, tá? Você nunca tinha pensado desse jeito, me desculpa, não quero causar nenhum mal-estar, mas é a verdade. A natureza é escrava da decadência, tudo está decaindo, a saúde está decaindo, cada vez vai piorando, até chegar um momento onde acabou a saúde, acabou o corpo, acabou tudo. Nós somos escravos da decadência por causa disso, lá no comecinho. E aí, então, Paulo dá mais uma chave que ele fala o seguinte: nós somos escravos da decadência, em que se encontra, né? Mas no futuro a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Deixa eu ler o versículo inteiro para entender, para vocês entenderem. De que a própria natureza criada está liberada da escravidão da decadência, em que se encontra hoje. E nós estamos aguardando o quê? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quer dizer, no futuro nós teremos alguma coisa melhor, é isso que Paulo está falando. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Até hoje é um sofrimento, a dor, enfrentar essas coisas, enfrentar a morte, é um sofrimento, a gente geme, a natureza geme. Isso acontece com todos nós, acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Talvez hoje você esteja gemendo por causa de alguma coisa, por causa de uma separação, por causa de uma doença, por causa de uma morte. Talvez você tenha familiares no hospital nesse momento, talvez você tenha familiares doentes em casa. A natureza geme, porque isso é da natureza. A corrupção é parte do pacote da nossa natureza humana. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, quer dizer, aqueles que receberam Jesus, aqueles que já receberam Jesus, e o Espírito Santo passou a habitar em nós, nós gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando por isso. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quer dizer, o que Paulo está falando aqui, eu sei, eu falei, já preveni vocês, é complicado isso aqui, é complexo. Mas Paulo está falando o seguinte, que o cristão, aquele que recebeu Jesus e que o Espírito Santo passou a viver, que é uma coisa invisível, que é uma coisa sobrenatural, passou a viver dentro de você, aquele que recebeu o Espírito tem uma esperança de que um dia as coisas vão ser diferentes. Um dia as coisas vão ser melhores, um dia você vai ser libertado desse corpo, um dia você não vai sofrer mais. Aquele que acredita nisso, que creu, que recebeu o Espírito Santo, tem essa esperança de que um dia isso vai ser diferente, as coisas serão diferentes. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Uma coisa que você está vendo não é uma esperança. A esperança é aquilo que você não está vendo, aquilo que você crê que vai acontecer com você. Então, com paciência, nós esperamos aquele momento. Então, o que significa isso? Eu estou aqui, pacientemente esperando que um dia as coisas serão melhores. Mas eu estou aqui ainda. Então, eu tenho essa esperança que me ajuda a viver o aqui, agora. Essa esperança de que um dia as coisas serão melhores. Mas aí você fala assim, apóstolo Paulo, e no caso não sou eu, o dia que eu me intitular apóstolo pode me internar, não vai ser o meu caso. Apóstolo Paulo da Bíblia. Tá bom, apóstolo Paulo. Essa esperança explica, mas não me ajuda agora. Agora, o que eu estou vivendo agora, eu preciso de mais alguma coisa. Preciso saber de mais alguma coisa. Saber que um dia as coisas serão diferentes é bacana, é gostoso, traz um certo conforto, mas o que eu faço agora? Essa é a grande pergunta para mim e para você. É hoje que eu estou vivendo, e aí Paulo fala sobre isso, sobre o hoje. Da mesma forma, o Espírito, quer dizer, aquele Espírito que passou a habitar nas pessoas quando elas receberam a Jesus, da mesma forma, nos ajuda em nossa fraqueza. Olha que interessante, Deus sabe que nós temos fraquezas.
Deus sabe que às vezes, quando a coisa aperta, você fica fraco. E você pode até falar o que você não está pensando. Você pode até reagir, porque nós somos fracos. Deus sabe que nós somos fracos. Isso não surpreende a Deus. Então, se você está passando uma dificuldade muito grande, e você fragiliza, e você às vezes nem consegue orar, às vezes não consegue ler a Bíblia, Deus entende isso, porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele entende a nossa fraqueza. Isso não surpreende Deus. Se você, num momento de dificuldade, achar que a sua fé está balançando, não tem problema. Não tem problema. Deus sabe que às vezes nós somos fracos. Olha só que interessante, se você observar, esse livro é muito rico. O próprio Jesus, não sei se você já prestou atenção nisso, o próprio Jesus mostrou em 2 momentos fraqueza também. O próprio Jesus. Eu falo o próprio Jesus com 2 sentidos. Primeiro, ele era o Filho de Deus, ele era o escolhido. Mas segundo, ele era homem como eu e você. Jesus doía, se beliscasse, ele ia sentir a dor. Ele não era um super-homem, ele era um homem. Ele tinha uma super missão, ele foi o escolhido de Deus, ele foi o Filho de Deus. Mas ele sofria com a dor. O próprio Jesus, em 2 momentos, primeiro foi ali, esperando os soldados chegarem ali no monte e prendê-lo. Ele estava orando para Deus e ele já estava sentindo tudo que ele ia passar. Ele falou, nossa, os caras vão me bater muito, eu já sei disso, eu sei, o Senhor já me revelou que eu vou acabar numa cruz. Jesus já sabia de tudo isso, Jesus estava orando ali, angustiado, ele falou assim, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Assim, se for possível, Deus, arruma outro jeito de perdoar os pecados de todo mundo. Deus, se for possível, arruma uma outra solução, isso aqui é muito difícil. Mas seja feita a tua vontade. Se tiver outra solução, Deus, puxa, escolhe outra. Agora, se tiver que ser eu mesmo fazer tudo isso, seja feita a tua vontade. E era essa a vontade de Deus. E ele foi preso, foi crucificado, ficou lá pendurado, açoitado. Vocês já sabem a história, eu não quero quero fugir de qualquer drama nessa mensagem, porque eu quero que essa mensagem fique no coração e nas mentes de vocês. Não estou querendo usar nada emocional aqui. Mas quando Jesus estava ali pendurado na cruz, o que ele falou? Pai, por que me desamparaste? Não é verdade que Jesus falou isso? O próprio Jesus, que sabia de tudo aquilo, aquela agonia terrível que ninguém de nós consegue imaginar. Você está passando por uma dor, por uma doença, uma separação, você não sabe o que é dor, se comparado com Jesus ali na cruz. Ele se sentiu emoção, se sentiu abandonado. Naquele lapso de momento ali, o próprio Jesus. Então, você não está sozinho quando você se sente assim. Por isso que essa mensagem é importante. Porque se você não está vivendo isso hoje, talvez você já tenha vivido. Se você já não viveu uma dor, talvez não, desculpa, você vai viver em algum momento, alguma coisa vai acontecer, porque é da vida, é desse passado pecaminoso da natureza humana. Então, puxa, se você conseguir entender isso, que ali, naquele momento que você está vivendo, é duro mesmo, mas você não pode perder a perspectiva do antes e do depois, e Jesus não perdeu, ele ficou agoniado, mas ele sabia que ele tinha que fazer aquilo ali que ele estava fazendo. Vamos prosseguir. Por isso, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, é aquela que eu falei, a gente perde até a noção de como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Naquela hora que você não consegue pronunciar uma palavra de tanta dor, você não consegue, você até quer orar, mas você não consegue, aquele Espírito que vive em você está intercedendo a Deus por você. Isso eu acho que já é uma coisa que traz muito conforto para a gente, você saber que Deus te ama, está ali com você, o próprio Espírito que vive em você está intercedendo para Deus, mesmo que você não consiga pronunciar nenhuma palavra. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Paulo, todas as coisas, será que Deus age em tudo? No sofrimento, será que Deus está agindo? Todas as coisas significa que sim.
Aquela hora que você não entende nada, será que Deus está agindo? Está incluído no todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Em tudo que você puder imaginar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quer dizer, mesmo que eu ame a Deus e Deus me ama, mesmo que eu tenha uma missão para cumprir no reino de Deus, eu tenho um propósito para cumprir no reino de Deus, mesmo assim, você está me falando que eu posso passar por esse sofrimento? Sim. Só que Deus age naquele momento que você estiver passando pelo aquele sofrimento. Você vai passar por isso, mas Deus estará com você, porque Ele age em todas as coisas, inclusive naqueles momentos onde você está sofrendo. E quando a dor for insuportável, quando a dor for daquelas que você não consegue nem orar, o próprio Espírito de Deus vai interceder por você. O próprio Espírito de Deus vai estar com você, o próprio Espírito de Jesus que vive em você vai estar intercedendo por você naquele momento. O salmista Davi, anos antes de Jesus Cristo, mais ou menos falou uma coisa parecida. Ele falou assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu estivesse na pior situação, perto de morrer, perto da morte, no vale da sombra da morte pode ser um lugar literal que existia na época de Davi, como pode ser figurado. O vale da sombra da morte, as dificuldades, aquelas dores terríveis. Ainda que eu esteja vivendo aquele momento, eu sei que tu estás comigo. É isso que Davi está falando, é isso que Paulo está falando. Que tem o antes, tem o agora e tem o depois. No agora, eu estou passando às vezes pelo vale da sombra da morte, mas eu posso ter a certeza absoluta de que Deus está comigo. Isso tira a minha dor? Não tira. Mas isso, lembra lá atrás que eu falei, isso dá esperança para eu passar pela dor. Saber que Deus está comigo. E saber que um dia as coisas vão ser diferentes, as coisas vão ser como eu gostaria que fossem, melhores. Não vai haver doença, não vai haver morte. O futuro vai ser assim. O futuro do cristão é esse. Mas aqui, nesse momento, naquela hora que eu não estou enxergando nada, Deus está comigo. Isso deveria trazer-nos um conforto muito grande para aquele momento que todos nós fatalmente vamos atravessar. Quem sabe você está passando hoje por um vale da sombra e da morte. No seu casamento, na sua saúde, ou na sua família, saiba que Deus está com você nesse momento. Que diremos, pois, ele finaliza lá no versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? O que eu posso falar diante disso que eu estou vendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Paulo está falando o seguinte, aquele Deus que foi capaz de nos amar tanto, 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 a ponto de entregar o Filho dele para morrer naquela cruz, por mim e por você, esse Deus que demonstrou, deixou claro, tanto que Ele ama a mim e a você, como que Ele não vai te atender nesse momento? Como Ele não vai estar do seu lado nesse momento? É essa pergunta que o Paulo encerra esse assunto. Como que Ele não vai te dar todas as coisas? Como que Ele não vai estar ali com você? Ele já demonstrou o absurdo do amor dEle, o tamanho do amor dEle. Como que Ele não vai estar ali com você? Então, para finalizar, a resposta aos porquês só pode existir no contexto do passado, presente e futuro. Enquanto você ficar olhando à sua volta, enquanto você estiver vivendo só o seu problema, enquanto você quiser achar soluções à sua volta, você não vai achar resposta e não vai achar nada que te traga nenhuma esperança, nenhum conforto. Enquanto você se fechar na perspectiva do problema, você não vai ter conforto. Na medida que você entende que o que acontece muitas vezes é causado pela própria criação. Por que está acontecendo isso? Porque você nasceu. Você vai ficar doente. Você nasceu, você cresceu, você vai adoecer, um dia você vai morrer. Por quê? Então, por quê? Porque você nasceu. Isso, muita coisa já vai ser justificada por aí. No meio termo, enquanto você está vivendo aquilo, Deus vai estar com você.
Essa é a grande coisa. Naquele momento que você estiver vivendo o problema, Deus vai estar com você. E ainda tem uma esperança de que um dia as coisas serão melhores. Você vai sair dessa e um dia as coisas vão ser melhores. Vai ter um dia que as coisas serão perfeitas. Vai ter um dia que as coisas serão perfeitas, mas há sempre a esperança. O cristão vive com essa esperança. Bom, um dia toda dor será removida. Bom, eu quebrei minha cabeça aqui para tentar simplificar isso aqui para vocês, mas eu estava me lembrando de uma coisa que aconteceu comigo e com meu filho, que é uma coisa muito simples se comparada a tudo isso que nós imaginamos no tempo dessa mensagem aqui, das dores que talvez você já tenha passado, das dores que você está passando hoje. É muito simples, mas eu acho que ajuda na compreensão do que Paulo está nos falando nessa mensagem aqui. Meu filho Davi tem 2 anos, para quem não sabe, um menininho, está por aí em algum lugar. Ele precisava, como toda criança, tomar vacina. E ele ficou doente, aconteceu uma série de coisinhas, por vários motivos, por culpa nossa. Acabamos atrasando umas vacinas, chegou no dia ele tinha que tomar 3 vacinas. E aí a gente levou ele no postinho de saúde. Tem coisa que aconteceu literalmente, tem coisa que nós vamos imaginar aqui. Vamos imaginar meu filho virando para mim, porque ele já tinha tomado outras vacinas, e perguntando, ele não fez essa pergunta, mas vamos imaginar, pai, por que eu tenho que passar por isso? Eu vou ter que explicar para ele, filho, porque existe a doença. Por causa do pecado, se eu fosse explicar tudo, por causa que o do pecado entrou, não existe a doença, então você tem que passar por isso, para que no futuro você não fique doente. Isso explica o passado, explica o futuro, mas alivia a dor da injeção? Não alivia em nada. O que eu pude fazer para um menino de 2 anos? Pus ele no meu colo, isso eu falei para ele. Falei, filho, vai doer. Vai doer. Vou mentir para ele? Vai doer. Mas nós vamos passar por isso junto. Nós vamos passar por isso junto. E não é só uma, são 2. Era na perninha, que ele levou uma aqui e uma outra na perninha, umas agulhas desse tamanho que parece cruel quando você vê assim. Principalmente quando é filho da gente, você fala, meu, é muita crueldade. A outra, a terceira, era gotinha, não tinha problema nenhum. Deu a gotinha, aí foi dar a primeira. O que eu fiz? Peguei ele no meu colo, segurei os bracinhos dele, abracei ele aqui no meu colo, falei para ele, filho, vai doer, não adianta. Não vai doer nada, não posso falar isso. Vai doer, mas o papai está com você. Vai doer, mas eu estou aqui com você. Vai doer, mas isso aqui é para o seu benefício. Isso aqui é para o seu bem. Por isso eu estou aqui com você. Nós estamos juntos nessa. Lá na frente, isso vai ser bom para você. Eu sei que isso não alivia a sua dor agora. Não alivia. Não vai doer menos porque o papai está explicando isso para você. Não vai doer menos. Mas saiba que eu estou aqui com você. Peguei ele, coloquei aqui, levantamos o shortinho dele aqui, segurei os bracinhos dele, pus o rostinho dele aqui, apertei ele e falei para a moça, pode dar a injeção. Ela pegou a perninha dele, tal, a primeira picada. Assim. O moleque gritou, mas gritou, tadinho. Gritou, e eu segurando ele aqui assim, falei, filho. Aí acabou a primeira. Filho, tem mais uma, filho. Ele nem escutou, aí não escutou mais nada, né? Falei, filho, mas nós estamos juntos. Papai está aqui com você. Papai está aqui com você. É duro, vai doer, mas isso, no fim das contas, vai te trazer benefício. Eu sei que você não está entendendo nada agora. Esse já é parte da conversa imaginária. Eu sei que você não está entendendo nada agora. Eu sei que você não está entendendo nem a explicação do passado e do futuro. No entanto, essa é a verdade. Essa é a verdade. Segura o bracinho, segura o outro bracinho, põe o rostinho dele aqui assim, aperta ele, moça, vai logo com isso. Até eu já estava chorando na segunda também. E a segunda mais dolorida ainda, aí o menino ro. Acabou, botou o algodãozinho, esparadrapo, eu levantei com ele e só saí. A Kellen ficou lá vendo a papelada e tal. Fui lá para o parquinho, tinha um parquinho na frente do posto de saúde lá. Falei, filho, acabou. Passou.
E ele tentando parar de chorar, filho, já acabou. Você teve que passar por isso, mas já acabou. Papai continua aqui com você. Passou aí uns 15 minutos, ele parou de chorar, daqui a pouco estava brincando e daqui a pouco vida normal. Mais ou menos isso é o que acontece com a gente. Minha analogia é pobre, quem sou eu para me comparar com Deus, mas você pode transferir essa historinha para o que acontece com você e Deus. Na hora que você tiver que passar, Deus está ali com você, te apertando, te apertando. Isso não vai, algumas vezes não vai aliviar a dor. Pode aliviar a dor? Pode. Existe um milagre, nós cremos de todo o coração nisso. Muitas pessoas milagrosamente saem de uma dor, de um sofrimento, de uma doença, e glória a Deus por isso, mas não é com todo mundo que vai acontecer. Nem todo mundo vai sair, nem todo mundo vai sobreviver. Papai está aqui com você. Vamos passar por isso. Vamos, você tem que passar, vamos passar junto. Vamos passar junto. É isso mais ou menos o que Deus faz. E, como eu disse, nessa jornada de tantos anos ouvindo histórias, o outro lado da moeda é que quantas vezes eu ouvi histórias maravilhosas que fortaleceram a minha fé. Muitas, mas muitas. Às vezes, num velório, uma pessoa completamente em paz, falando, puxa, Deus deu, Deus levou, glória sejam dadas a Deus, estou em paz. Isso eu olhava assim e falava, não, isso só pode ser um Deus sobrenatural mesmo, não é possível. Eu me lembro de um senhorzinho na igreja, que meu pai era pastor lá no aeroporto, chamava o senhor Lauresto Franco. Eu era adolescente ainda quando ele morreu. Esse homem estava com um câncer fulminante que acabou levando a vida dele, já era de idade, mas eu me lembro certinho, meu pai me levava lá, a gente ia visitar, ele era muito amigo do meu pai, quase um dos fundadores da igreja missionária do aeroporto e tal. E eu ia lá, ele foi para casa porque já não havia mais o que fazer, então os médicos mandaram ele para casa. A gente ia lá visitar o cara para encorajar, o cara encorajava a gente. Ele falava assim, puxa, mas Deus é maravilhoso, nossa, que vida que eu tive, olha que mulher maravilhosa que Deus me deu. Nossa, tive tantos anos de saúde, eu não me lembro exatamente a idade com que ele faleceu, mas seguramente foi perto dos 80. Falou, puxa, eu tive uma vida maravilhosa, tantas coisas que eu fiz para Deus, como esse Deus é maravilhoso. Eu ficava ouvindo aqui, eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso, não é possível. Como que pode? E ele já estava no estado terminal, tinha noites que ele não aguentava de dor. Teve noites, meu pai me falou hoje, porque eu conversei com ele sobre esse assunto, ele falou assim, teve noites que ele pediu para eu, pastor, ora para Deus me levar, porque eu não estou suportando a dor. Mas durante o dia, quando ele não estava sentindo dor, o cara era grato, era agradecido e falava, isso é do ser humano, a doença é da humanidade mesmo, uma hora vai acontecer. Essa esperança de que um dia as coisas serão melhores, a esperança de que Deus está ali comigo, me fortalece. E esses testemunhos fortaleceram a minha fé pessoal. E continuam fortalecendo coisas que eu vi aqui acontecer, pessoas que perderam familiares aqui dentro da igreja, amigos nossos queridos, que conseguiram passar por aquele momentinho sem perder a esperança, sem que isso tirasse a fé deles. E, pelo contrário, puderam sentir tudo isso que nós estamos falando aqui como aparentemente uma teoria, mas puderam viver isso, sentir a presença de Deus naquele momento onde a coisa apertava. Então, o que eu posso dizer para vocês em relação à dor é que sim, ela existe. Sim, nós vamos enfrentar isso cedo ou tarde nas nossas vidas. Mas sim, os porquês estão ligados ao passado, que te ajuda a entender as causas do porquê que chegamos a esse sofrimento. O passado você entende as causas. O presente, Deus está com você. O futuro vai ser melhor, que nos enche de esperança. Então, se nada do que eu falei ficar registrado na sua mente, lembre-se disso. Quando você estiver passando pelos momentos difíceis, e eu espero que ninguém aqui passe, sabe, essa era a minha vontade. Minha vontade é assim, que ninguém que eu conheça passasse por um momento de dor e de dificuldade. Ou até os que eu não conheço. Não queria que ninguém passasse. Esse é o meu desejo.
mas não é a realidade. Então, assim, no momento que você tiver que viver isso, lembre-se dessas 3 coisinhas. Isso acontece com todo mundo. Um dia as coisas serão melhores, mas aqui, naquele momento de sofrimento, creia de todo o seu coração que Deus está com você. E quando a coisa doer muito, você pode saber, Deus vai estar te apertando ali, para que você passe por aquilo, sem perder a esperança, sem perder a sua fé. Amém? Amém? Senhor Deus, é um assunto muito difícil. É uma mensagem emocional. A gente já viveu, a gente vive, nós ainda vamos viver momentos difíceis, mas o que nós podemos ver, Senhor Deus, segundo o ensinamento de Paulo e de Jesus Cristo, é que o Senhor está com a gente nos momentos de aflição. E isso nos traz esperança, isso nos fortalece, isso nos faz atravessar os desertos, Pai. Saber que o Senhor nos ama em qualquer situação, e quando as coisas apertam, o Senhor nos ama ainda mais, o Senhor está mais perto ainda da gente, Deus. Pai, que essas palavras, Senhor Deus, se consolidem nos corações e nas mentes dos meus irmãos, Pai, daqueles que estão hoje passando uma dor na família, no casamento, nas finanças, seja o que for, Deus. Que essa palavra traga um pouquinho de sabedoria e muito conforto, Deus. Que essa esperança traga conforto, Pai, para os corações. Para aqueles que estão vivendo, quem sabe, uma vida maravilhosa hoje, glória ao Teu nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por estar cuidando diariamente dos Seus filhinhos e dando mais do que nós merecemos e abençoando com coisas que nem contamos com elas. Senhor Deus, glória ao Teu nome, Pai. Nós somos muito gratos e não queremos nunca deixar de ser agradecidos, Senhor Deus, pelos momentos de alegria da vida, pelos momentos de prazer, Pai. Mas que, quando todos nós, no momento que estivermos enfrentando a dor de frente, face a face com o sofrimento, que essa palavra nos conforte, Pai, que essa palavra nos encha de esperança e que o Teu poder e o Teu Espírito que vive em nós, que intercede por nós, nos fortaleça, nos traga paz para esses momentos de dor e de dificuldade, Pai. Eu tenho absoluta certeza de que isso é possível, que isso acontece, e eu quero que isso aconteça com cada um que está ouvindo essa palavra e que está fazendo essa oração, Deus. Que nós sejamos lembrados, Pai, que naquele momento onde a gente fica cego, quando a gente aparentemente não consegue enxergar nada, quando a gente não consegue nem orar direito, que nós sejamos lembrados que o Teu poder está conosco, o Teu cuidado está conosco, o Senhor nos ama, o Senhor está ali, e nós estamos sendo abraçados pelo Senhor naquele momento. E isso nos traz esperança. Então eu oro por cada vida, Senhor Deus, por cada um que está doente, por cada um que está feliz, por cada um que está sofrendo com alguma separação, por aqueles que têm um casamento muito feliz, que todos, Senhor Deus, entendamos essa palavra e que isso frutifique em nossas mentes e nossos corações, Senhor Deus, para que nós, naquele momento, sejamos amparados por essa palavra e que possamos levar essa esperança aos outros também. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Temos um cafezinho à saída gostoso. Semana que vem, um outro assunto, um pouco mais leve, graças a Deus, mas vocês estão todos convidados a voltar.